O Exterminador do Futuro é uma das franquias mais surpreendentes de Hollywood. A cada novo filme, a qualidade cai, os lançamentos fracassam nos cinemas, mas ainda assim, novos filmes continuam sendo produzidos com uma persistência invejável. Existe uma explicação de por que os cineastas continuam insistindo nisso. Porém, explicar por que a qualidade dos filmes despenca de um para o outro é muito mais difícil. Hoje, vamos relembrar como uma das franquias mais rentáveis da história do cinema acabou se transformando em um dos maiores fracassos de 2019. Vamos lá! O primeiro Exterminador do Futuro já está cercado de centenas de histórias, muitas vezes contraditórias. A mais divertida é a que conta que foi o diretor do severo filme Piranha 2 Assassinas Voadoras quem aceitou trabalhar com Arnold Schwarzenegger, e não o contrário. Tentando colocar seu roteiro em produção, James Cameron bateu em todas as portas de Hollywood, mas ninguém queria se envolver com o diretor da obra tão maravilhosa. Por outro lado, alguns se interessaram pelo roteiro de O Exterminador do Futuro. O estúdio Paramount até se mostrou disposto a comprar o roteiro, mas com a condição de que Cameron não estivesse envolvido na direção. No final, foi o interesse de Arnold Schwarzenegger pelo roteiro que garantiu a aprovação do projeto, com um orçamento de $6,5 milhões. E após se encontrar com Cameron, Arnold também se interessou pelo diretor. Se Schwarzenegger não tivesse simpatizado com o diretor, provavelmente O Exterminador do Futuro nunca teria existido. Mas Arnold, que já tinha em seu currículo o sucesso de bilheteria, Conan o Bárbaro, ficou impressionado com a imaginação vívida de Cameron e aceitou trabalhar sob sua direção. Apesar de ser considerado um cara tranquilo, Arnold tem uma particularidade. Quando gosta do diretor, ele se entrega completamente. Até dorme no set, se for preciso. Ao dizer sim para Cameron, Schwarzenegger possivelmente salvou a carreira do diretor, que mais tarde nos deu Aliens: O Resgate, O Segredo do Abismo, True Lies, Titanic e Avatar. E ao contrário de muitos, Cameron reconhece isso. Ele nunca perde a chance de elogiar qualquer filme estrelado por Arnold Schwarzenegger. Aliás, os $6,5 milhões gastos no filme não eram exatamente um orçamento baixo, como muitos afirmam. Grande parte do filme foi gravada no estilo guerrilha, ou seja, a equipe filmava nas ruas sem autorização oficial. Quando as sirenes soavam, todos corriam para os carros e sumiam na noite. Por isso, o filme parece mais caro do que realmente foi. Outros sucessos lançados na mesma época custaram o mesmo, ou até menos. A Hora do Pesadelo, por exemplo, custou apenas $1,5 milhão. A Testemunha, que arrecadou $70 milhões nos Estados Unidos, teve um orçamento maior só devido ao cachê altíssimo de Harrison Ford. Já Clube dos Cinco, que faturou mais que O Exterminador nos Estados Unidos, custou só $1 milhão. Esse e A Hora do Pesadelo, sim, são filmes de baixo orçamento. Já o primeiro Exterminador pode ser comparado aos filmes de médio porte de hoje, com orçamento na faixa dos 50 milhões, como o segundo John Wick ou o primeiro Deadpool, ambos feitos com orçamentos semelhantes. Ainda assim, ninguém acreditava no projeto. Cameron vivia sob ameaça de demissão. Vários episódios foram cortados do roteiro e muitas cenas não receberam o financiamento necessário, o que talvez tenha sido bom, pois algumas delas acabaram entrando no segundo filme, que não teve nenhuma restrição orçamentária. O filme foi lançado quase sem campanha de marketing. Cameron reclamava disso frequentemente em entrevistas. Arnold tentou convencer o estúdio a investir em publicidade, mas os produtores pediram que ele não se envolvesse e fosse filmar Guerreiros de Fogo. Apesar de O Exterminador do Futuro ter estreado em primeiro lugar nas bilheterias, ele superou o documentário Terror in the Isles por apenas alguns dólares. Porém, o boca a boca funcionou, e na segunda semana, não só manteve a liderança, como arrecadou mais. O número de salas exibindo o filme foi aumentado. O Exterminador só perdeu o primeiro lugar para a comédia, e o céu continua esperando. Continuação do sucesso de 1977, Alguém Lá em Cima Gosta de Mim. Ou seja, O Exterminador perdeu para uma franquia forte. Na semana seguinte,
Chuck Norris invadiu as bilheterias com Braddock, o Supercomando, que arrecadou mais do que O Exterminador do Futuro no fim de semana de estreia, apesar de custar quase 3 vezes menos. Isso mostra bem tanto o orçamento relativamente alto de O Exterminador, quanto a falta de uma boa campanha publicitária que poderia ter impulsionado a arrecadação. Com um orçamento de 6,5 milhões, O Exterminador do Futuro arrecadou 78 milhões de dólares no mundo todo, um sucesso impressionante. A Orion Pictures, que não esperava absolutamente nada do filme, só queria que ele fizesse 15 milhões. O estúdio o via como um filme de terror descartável, feito apenas para preencher uma lacuna no calendário de lançamentos entre filmes de verdade. Esses filmes de verdade eram Cotton Club e A Rosa Púrpura do Cairo. Ambos fracassaram completamente nas bilheterias. Cotton Club se tornou um dos maiores fracassos dos anos 80. Após O Exterminador, as carreiras de todos os envolvidos dispararam. Alguns não aguentaram o sucesso, mas Cameron, e especialmente Schwarzenegger, viraram estrelas rapidamente. James até ganhou o Framboesa de Ouro pelo roteiro de Rambo 2. Ele ficou furioso com isso, mas Sylvester Stallone sempre dizia que Cameron foi o responsável por aquele roteiro e que Stallone apenas tentou suavizar o desastre. A continuação de O Exterminador do Futuro foi prometida poucas semanas após a estreia do primeiro filme nos cinemas. O orçamento previsto seria entre 12 e 15 milhões de dólares, com lançamento planejado para 1987. No entanto, por um tempo, James Cameron estava ocupado e não queria retornar à franquia. E sem ele, Arnold Schwarzenegger também se recusava a participar. Como resultado, o estúdio Heimdall acabou falindo. Arnold, que na época estava trabalhando com o estúdio Carolco em O Vingador do Futuro, ao saber que Cameron voltara a se interessar pela franquia, convenceu Mário Kassar e Andrew Vaina a comprar os direitos, o que eles fizeram rapidamente. Inicialmente, o orçamento do novo Exterminador foi definido entre 75 e 80 milhões de dólares, o que já o tornaria o filme mais caro da história até então. Mas Cameron, acostumado a pensar grande, elevou os custos ainda mais, e o orçamento final ultrapassou a marca de 100 milhões de dólares. Arnold, já uma superestrela naquele momento, recebeu como pagamento um avião particular. Segundo ele, era apenas algo que já queria há algum tempo, mas especula-se que foi também uma forma inteligente de evitar parte da carga tributária. O Exterminador do Futuro 2. O julgamento final estreou nos cinemas em julho de 1991 e dominou as bilheterias por 4 semanas consecutivas. Até mesmo Caçadores de Emoção, dirigido por Catherine Bigelow, que na época era esposa de Cameron, foi ofuscado. Dizem que esse constrangimento contribuiu diretamente para o divórcio deles. Quem tirou O Exterminador do topo foi Charlie Sheen com a comédia Top Gang Aces, Muito Loucos. E duplo impacto com Jean-Claude Van Damme empurrou Schwarzenegger para a 3ª posição logo em seguida. Vale dizer que o segundo Exterminador foi um verdadeiro blockbuster, um tipo de filme ainda raro naquela época. Ele causou tumultos nos cinemas e durante as primeiras 4 semanas, ninguém prestava atenção em outros lançamentos. Com um orçamento de 102 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 500 milhões mundialmente. Ainda mais surpreendente, o filme tinha classificação indicativa para maiores de idade, ou seja, era o filme mais caro da história naquele momento, e crianças nem podiam assisti-lo. Mesmo assim, foi o filme mais lucrativo de 1991. O próximo filme com classificação adulta a ultrapassar sua arrecadação seria Matrix Reloaded, em 2003. Em termos de arrecadação total no momento de seu lançamento, O Exterminador do Futuro 2 ficou atrás apenas de Star Wars e O Extraterrestre. Curiosamente, é um dos poucos filmes adultos que conseguiu vender brinquedos com enorme sucesso. Tudo relacionado ao Exterminador desaparecia das prateleiras rapidamente. Não há dados precisos, mas estima-se que as vendas de produtos licenciados chegaram perto do que foi arrecadado nos cinemas. E aqui começa a parte interessante. A Carolco, estúdio responsável pelo filme, faliu pouco tempo depois do lançamento de O Exterminador 2. Isso pode parecer estranho, já que o filme arrecadou tanto. Mas tudo se explica nos detalhes da distribuição.
A Carolco utilizava os serviços dos grandes estúdios de Hollywood para distribuir seus filmes. Assim, dos 500 milhões arrecadados, 50% iam automaticamente para os cinemas. Dos 250 milhões restantes, o estúdio Sony, responsável pela distribuição, ficava com cerca de 20 a 25%. Ou seja, no melhor cenário possível, a Carolco recebeu apenas 200 milhões. E isso sem contar os custos de marketing, que num lançamento dessa escala certamente foram altíssimos, embora os valores exatos tenham se perdido no tempo. Além disso, os lucros com brinquedos e produtos licenciados também resultaram em uma pequena fatia para a Carolco. Ou seja, apesar de ser um enorme sucesso de bilheteria, o filme não gerou tanto dinheiro assim para o estúdio. O mesmo ocorreu com outras produções da empresa, como Instinto Selvagem. Enquanto grandes sucessos não causavam prejuízos diretos, a sequência de fracassos menores afetava a Carolco muito mais do que afetaria os grandes estúdios, e isso acabou levando à sua falência. Os produtores queriam começar a filmar o terceiro Exterminador do Futuro já no dia seguinte. Todos estavam prontos para isso, exceto James Cameron. Ele afirmava que já tinha dito tudo o que queria com a franquia e que não tinha nenhum desejo de voltar ao Exterminador. Schwarzenegger, por sua vez, recusava automaticamente qualquer proposta sem a participação de James. Até 2003. Naquela época, a carreira de Arnold já estava desmoronando e ele precisava de um grande filme que o ajudasse na corrida política. Desde 1999, Arnold declarava em todas as entrevistas sua decisão de se candidatar a governador da Califórnia, enquanto seus filmes fracassavam cada vez mais. Foi exatamente nesse momento que ele recebeu mais uma proposta para retornar ao papel do ciborgue. O próprio Arnold afirmou que não teria aceitado fazer o filme se Cameron fosse contra. Mas, segundo ele, Cameron disse: "Aceite, mas esprema deles o máximo de dinheiro que conseguir." E foi exatamente o que Arnold fez. Por sua participação, ele recebeu 30 milhões de dólares, um recorde na época para um cachê fixo, sem os percentuais da bilheteria. Em termos de ganho total, Irmãos Gêmeos ainda lhe rendeu mais, cerca de 50 milhões, graças à divisão dos lucros. Além do cachê no terceiro Exterminador, ele garantiu também uma grande fatia dos lucros, com brinquedos e vendas em mídia física. E o mais importante, Arnold exigiu que o filme fosse rodado na Califórnia. Devido às filmagens em um dos estados mais caros dos Estados Unidos, o estúdio não conseguiu economizar na produção nem obter incentivos fiscais que outros estados ofereciam. Como resultado, o orçamento de O Exterminador do Futuro 3 se tornou o maior da história na época de seu lançamento. O filme enfrentou problemas já na fase de pré-produção. Todos os diretores renomados recusavam dirigir o projeto imediatamente. Arnold procurou pessoalmente Ridley Scott, mas ele fingiu estar muito ocupado. John McTiernan, a quem Arnold também recorreu, estava enfrentando uma sequência de fracassos e tentando consertar Rollerball, por isso não tinha disponibilidade. Quem aceitou foi Jonathan Mostow, cuja carreira estava em ascensão na época após Breakdown Implacável Perseguição e U-571, a Batalha do Atlântico. Mais tarde, Mostow diria em várias entrevistas que O Exterminador do Futuro destruiu sua carreira. Durante 6 anos após o lançamento do filme, ele só recebia propostas para dirigir produções de baixo orçamento. E quando anos depois assumiu substitutos, com Bruce Willis, o fracasso foi total, encerrando de vez sua trajetória como diretor. Os produtores queriam por muito tempo trazer de volta Edward Furlong para o papel de John Connor. Até 2001, ele estava contratado para o filme. Mas no meio de 2001 foi anunciado que ele havia sido demitido e o estúdio estava procurando outro ator. Oficialmente, isso nunca foi comentado. Mas, segundo rumores, o problema era que Furlong não conseguia parar de beber e entrar em forma. Além disso, no início das filmagens, a produção precisou passar por mudanças súbitas. A atriz originalmente escalada para o papel feminino principal, Sophia Bush, foi substituída porque o diretor Jonathan Mostow achava que ela parecia jovem demais na tela,
o que tornava algumas cenas involuntariamente cômicas. Ela foi substituída por Claire Danes, que entrou no elenco sem qualquer preparação. Ironicamente, alguns diretores consideraram que a falta de confiança de Claire durante as filmagens acabou beneficiando o filme, já que sua personagem também era jogada de repente no caos. Isso adicionou um toque de autenticidade. Arnold até investiu seu próprio dinheiro no projeto. Ele gostou tanto da cena da perseguição que insistiu em incluir uma sequência envolvendo a destruição de uma loja. O orçamento já não cobria a cena, então Arnold pagou US$ 1,5 milhão do próprio bolso por alguns segundos de filme. O projeto de US$ 200 milhões foi lançado nos cinemas em julho de 2003, 12 anos após o segundo filme. A estreia não foi das melhores, mas também não foi um fracasso total. Na primeira semana, arrecadou 73 milhões nos cinemas americanos. Mas na segunda semana, Piratas do Caribe, da Disney, estreou e se tornou um enorme sucesso mundial. E A Liga Extraordinária, lançada na mesma semana, empurrou O Exterminador direto para o terceiro lugar. É comum ouvir a opinião de que o terceiro Exterminador do Futuro poderia ter se saído melhor se não tivesse recebido classificação indicativa para maiores. E tirá-la não seria difícil. Bastaria cortar algumas cenas com Kristanna Loken e reduzir a quantidade de sangue em alguns momentos. Com 200 milhões de orçamento, o terceiro Exterminador arrecadou 433 milhões no total. Se não fosse o cachê astronômico de Arnold e a decisão de filmar na Califórnia, o filme teria custado entre 130 e 140 milhões, padrão para blockbusters da época, e poderia ter sido considerado um sucesso. O Exterminador do Futuro: A Salvação chegou aos cinemas em 2009. Ele não conseguiu salvar a franquia, embora hoje muitos o considerem o melhor filme da série depois da duologia de James Cameron. Na época do lançamento, porém, a recepção foi bem diferente. Essa é uma característica marcante da franquia. Se excluirmos os 2 primeiros filmes, a cada novo lançamento, o público subitamente começa a perceber que o anterior, na verdade, nem era tão ruim assim. A Salvação é o único filme da franquia que James Cameron não elogiou. Mas mesmo assim, ele deixou sua marca na produção. Foi Cameron quem insistiu para que Sam Worthington fosse escalado. Avatar seria lançado logo depois do quarto Exterminador, e Cameron queria que pelo menos alguém já reconhecesse o rosto de Sam. O diretor do novo Exterminador foi McG, criador de As Panteras. Assim como Jonathan Mostow, ele também acredita que trabalho nessa franquia arruinou sua carreira. E de fato, é verdade. Depois desse filme, McG dirigiu apenas o modesto Guerra é Guerra e o fracassado 3 Dias para Matar. A tentativa de transformar Kevin Costner em um aposentado de ação não deu certo, e McG acabou migrando para a televisão, dirigindo filmes e séries medianos. Esse Exterminador também não escapou dos problemas, e muitos deles giraram em torno da participação de Christian Bale. Por causa dele, o roteiro foi drasticamente alterado, mudando o foco da história. Inicialmente, toda a trama era centrada em Marcus, e John Connor aparecia apenas nos momentos finais do filme. O papel de Marcus foi oferecido a Bale, mas ele queria ser o Salvador e não aceitava outro papel. O roteiro teve que ser reescrito às pressas, com a inclusão de todas aquelas cenas cruciais com John Connor. Além disso, devido ao vazamento do roteiro na internet, os produtores precisaram fazer regravações e manter John Connor vivo. Toda a sequência final, em que Marcus recebia o rosto do John Connor já morto, foi cortada. Em vez disso, tivemos o transplante de coração e a salvação do Salvador. Mesmo com a mudança na classificação indicativa, que deixou de ser para maiores e passou a ser para adolescentes, isso não salvou o desempenho nas bilheterias. Com um orçamento de US$ 200 milhões, o filme arrecadou 371 milhões no total. O Exterminador do Futuro: A Salvação tornou-se o filme independente mais caro da história de Hollywood, até então. E é justamente isso que muitos apontam como a causa de seu fraco desempenho. O estúdio independente não tinha a experiência em marketing nem os recursos adequados para promover um blockbuster. As distribuidoras,
representadas pelos estúdios Warner e Sony, trataram o lançamento com descaso, investindo apenas o mínimo necessário. Nos cinemas, A Salvação estreou no mesmo dia que a sequência de Uma Noite no Museu, e ficou atrás do concorrente já na primeira semana. Na semana seguinte, foi completamente esmagado pela estreia brilhante da animação Up, Altas Aventuras da Disney. A partir daí, o filme desabou rapidamente. Os direitos da franquia mudaram de mãos novamente. Isso mostra como é falsa a ideia de que se um filme fracassa, ninguém vai fazer uma continuação. A verdade é que quem fracassa realmente não faz mais nada. Mas sempre aparecem outras pessoas que não perderam dinheiro e acreditam que com elas vai ser diferente. O Exterminador do Futuro Gênesis é o filme mais bem-sucedido da franquia desde o segundo. Uma continuação certamente teria sido feita se não fossem as críticas extremamente negativas da imprensa, o descontentamento de parte do público e o fato de que o sucesso foi quase exclusivamente concentrado no mercado chinês. Os produtores simplesmente temeram que a arrecadação do próximo filme despencasse, embora os planos já previam uma trilogia, e os roteiros preliminares dos 3 filmes já estavam escritos. Desta vez, quem decidiu arruinar a própria carreira foi o diretor Alan Taylor, responsável por séries como Família Soprano, Roma, Game of Thrones e pelo segundo Thor. Após Gênesis, a carreira de Alan basicamente acabou. Se antes ele tinha grandes séries em seu currículo, depois os poucos projetos televisivos que tentou dirigir foram cancelados quase imediatamente. Na minha opinião, Gênesis tinha potencial para não ser um filme tão ruim quanto acabou sendo. Mas por algum motivo, fizeram a escalação de elenco mais estranha possível. E não é que os atores sejam ruins. Lee Byung-hun, por exemplo, é um ótimo ator. Mas como o Exterminador Líquido, ele só despertava a vontade de jogá-lo logo numa fogueira. O mesmo vale para Emilia Clarke, que parece ter optado por visitar as padarias de Hollywood em vez de pegar firme nos treinos. Alguém poderia pensar que Clarke não entendeu bem o tipo de filme que estava fazendo. Mas ela mesma contou várias vezes que, aos 7 ou 8 anos, assistia repetidamente os 2 primeiros Exterminadores com seu irmão de 10 anos. Vale lembrar que no Reino Unido, esses filmes são proibidos para crianças, pois podem causar danos psicológicos irreparáveis, o que só reforça a ideia de que o sistema de classificação etária é uma bobagem que precisa ser urgentemente revisado. Filmes como Jogos Mortais, Instinto Selvagem e O Exterminador do Futuro claramente exigem categorias diferentes. Com os outros atores, a situação era ainda pior. O que Jai Courtney fez para entrar nesse filme é um dos maiores mistérios de Hollywood há mais de uma década. Jason Clarke, por sua vez, é um ator decente e sempre interpretou com convicção todo tipo de tratorista em outros filmes. Mas ninguém explicou por que ele estava aqui. Apenas trocar todo o elenco e contratar um diretor como Denis Villeneuve, sem nem mudar o roteiro, teria resultado em um filme completamente diferente. Mas é claro, a história não trabalha com esse. Com um orçamento de 155 milhões de dólares, Gênesis arrecadou 440 milhões no total. Nos Estados Unidos, no entanto, conseguiu apenas 89 milhões, o que também contribuiu para que o filme fosse discretamente esquecido. Após uma pausa, James Cameron voltou à cena com seus elogios habituais. De repente, Gênesis passou a ser considerado um excelente filme, com reviravoltas de roteiro talentosas. Não tão geniais quanto a do Exterminador vendendo cortinas, mas já quase lá. Gênesis foi justamente o primeiro filme da franquia, após o qual nem todos os criadores se dispersaram. Para Destino Sombrio, o estúdio Paramount permaneceu envolvido, embora tenha trazido também a 20th Century Fox para o projeto. E claro, o produtor David Ellison não foi a lugar nenhum. Considerando o nível de talentos dele, já estaria pedindo esmolas nas ruas, se não fosse por seu pai bilionário. Mas quando seu pai é podre de rico, você não precisa de talento, só precisa existir. James Cameron também teve algum envolvimento na criação de Destino Sombrio. Acredita-se que ele ajudou no roteiro e deu alguns conselhos úteis durante as filmagens. Mas esses conselhos foram apenas por telefone, pois ele nunca apareceu no set. O Exterminador do Futuro Destino Sombrio ignora todos os filmes feitos após o segundo.
Essa foi uma decisão de James Cameron. Ninguém questionou por que ele resolveu ignorar filmes que ele mesmo elogiou anteriormente. Seguindo a tradição iniciada em Gênesis, o novo filme também parece ter escalado seu elenco por meio de anúncios. Desta vez, o diretor foi Tim Miller, que havia acabado de estourar com Deadpool, só para logo depois ser expulso da própria franquia por Ryan Reynolds, que havia voltado a ser estrela de repente. Miller afirma que lhe prometeram muito, mas, como sempre, no fim ele foi enganado. Uma escolha de elenco particularmente estranha foi Mackenzie Davis, de 31 anos, interpretando uma personagem de 18. Os criadores justificaram isso, dizendo que o próximo filme teria uma viagem no tempo, e uma atriz de 18 pareceria muito jovem para interpretar alguém de 40. Mas por que não escalar uma atriz de 25, que teria 23 no próximo filme? Ninguém explicou. Afinal, Mackenzie também não parece ter 40 anos. Após apresentar suas correções ao roteiro, Cameron, segundo ele mesmo, se afastou do projeto. Mas quando Miller entregou a primeira versão do filme, que foi mal recebida nos testes com o público, Cameron voltou, reescreveu partes da história e mandou o filme para refilmagens. Após o lançamento, Miller criticou duramente a participação de Cameron, alegando que, quando o filme já estava praticamente pronto e parecia bom, Cameron interferiu e mudou o tanto que Miller deixou de considerar Destino Sombrio como um filme seu. O diretor também disse que quase todas as suas ideias para o roteiro foram rejeitadas por Cameron. Miller queria reimaginar toda a história e fazer dos humanos os novos vilões, argumentando que John Connor já havia esgotado a paciência da resistência. Cameron rejeitou essa ideia e reduziu bastante a presença de John no filme. Pelo roteiro original, haveria diversos diálogos entre John e Sarah sobre salvar o mundo no início do filme. Cameron achou que os efeitos visuais não conseguiriam tornar John realista o suficiente e temia que o público achasse que estava vendo uma comédia e não um filme sério. Destino Sombrio também sofreu com o adiamento da estreia. Na última hora, o estúdio empurrou a estreia do verão para o outono, com medo de que o filme fosse afundado por Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw, que tinha estreia próxima. Mesmo assim, na estreia Destino Sombrio, teve o pior lançamento da franquia desde o primeiro Exterminador. Apesar de ter estreado em primeiro lugar, desbancando Coringa, que liderava há 4 semanas, já na segunda semana caiu para o 5º lugar, e na terceira saiu do top 10. O filme, que custou 185 milhões de dólares, arrecadou apenas 261 milhões. Todas as continuações foram imediatamente canceladas, e foi anunciado que a franquia entraria em um longo hiato. O culpado acabou sendo Tim Miller. Afinal, não se pode criticar Cameron por certas razões, nem o roteiro e o elenco por outras. Sobrou apenas o diretor, o mesmo que fez Deadpool, a abertura de Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, o início de Thor, O Mundo Sombrio e diversos trailers de jogos. Então, a culpa caiu sobre ele. Ainda mais porque Cameron deu um golpe preventivo, dizendo que nunca se envolveria nisso por dinheiro algum, mas que só participou devido a Schwarzenegger e Linda Hamilton, que um dia foi sua esposa. No fim das contas, Destino Sombrio fez as pessoas começarem a olhar Gênesis com um pouco mais de carinho. E já é meio triste que a franquia esteja entrando em pausa. O que será que teria acontecido no 7º filme para que Destino Sombrio parecesse melhor em comparação? É um mistério. Porque durante a exibição, a sensação era de que não tinha como piorar. Provavelmente, o novo Exterminador será um remake. Resta torcer para que isso demore a acontecer, pois hoje em dia, até um roteiro ruim os estúdios conseguem piorar, por causa de certas tendências do momento. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.